Então vamos lá, vamos dar início a mais um episódio do Clube do Livro Mindset Águia. Um clube do livro voltado para desenvolvimento pessoal, mentalidade, expansão da consciência, autoconhecimento, onde a gente opta por leituras que vão provocar esse movimento de aprendizado, de partilha, de crescimento, de ressignificação, de novas ideias para que sejam construídos novos paradigmas, ou seja, novas crenças que nos façam caminhar em direção àquilo que nós almejamos, cada um aí para a sua vida. Então nós buscamos autores e livros que tenham conhecimento para agregar para o nosso crescimento pessoal. E nós estamos lendo o livro O Poder do Subconsciente, do autor Joseph Murphy, um autor renomadíssimo que fala sobre o poder da mente. E no capítulo de hoje, se você ainda não assistiu os outros episódios, quiser assistir, os episódios ficam lá no YouTube, tá? Para você que está assistindo gravado, aqui embaixo tem uma playlist só do Clube do Livro e tem vários vídeos sobre vários temas, inclusive o tema está escrito aí no título e você pode estar assistindo aqueles que mais te interessar. Se fizer sentido, curta, deixa um comentário lá, compartilha com alguém que você acha que possa também fazer sentido. E no nosso 8º encontro, nós estamos no 7º capítulo do livro, que vai falar sobre a tendência do subconsciente para a vida. Joseph Murphy vai tratar nesse capítulo sobre o movimento natural que a vida tem de sempre estar buscando mais vida, harmonia, saúde, crescimento e preservação. A proposta aqui nesse capítulo é que existe dentro de nós um princípio de vida que está constantemente trabalhando, inclusive quando não temos consciência desse movimento. Pega a visão. Vamos se aprofundar um pouco mais. A vida sempre está trabalhando. O que isso quer dizer? O autor vai trazer aqui neste capítulo o entendimento de que o subconsciente possui uma inteligência, tá? Então, recapitulando. Enoque, o que é subconsciente? Subconsciente é aquela parte, digamos assim, da sua mente que é responsável por dirigir mais de 90% das suas ações, dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, consequentemente, a sua vida. Então, é uma parte bem menor, que é o consciente, que é o que você vê, o que você ouve, o que você fala, o que você sente através dos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição, tato. Então é como você percebe a vida. Você está olhando ali uma situação e você começa a ter julgamentos em relação àquela situação, o que você deve fazer, mas na realidade quem toma a decisão por você é a sua mente subconsciente, aquela mente que está mais lá para trás. É onde estão guardadas ali as histórias da sua vida, as situações positivas e negativas, dentro do seu ponto de vista, traumas, crenças limitantes, crenças positivas, tudo aquilo está reservado lá no subconsciente. E essas informações elas vêm à tona quando elas são requisitadas. Quando você está diante de uma situação onde você precisa decidir que via você tomar, direita ou esquerda, essa informação vai ser recebida pelo subconsciente e com base no que ele tem aprendido, ou seja, todo o aprendizado ao longo da vida dele, que está registrado ali naquele subconsciente, você vai tomar uma ação ou terá uma reação perante a situação. Então, se te ensinaram que parede é carro, então você cresceu ouvindo que te disseram que uma parede, né, que para nós, para o senso comum é uma parede, para você falaram que era carro. Então você cresceu acreditando que aquilo era um carro. A mesma coisa se você for numa tribo indígena, onde o pessoal nunca teve acesso a nada da civilização e da tecnologia da sociedade, como conhecemos hoje, e falar para ele que determinada, por exemplo, uma cadeira é um computador.
Como ele nunca ouviu falar e nunca viu aquele objeto na vida dele, ele vai passar a acreditar que aquilo é. A mesma forma, tudo que você aprendeu ao longo da sua vida, seja na sua escola, seja nos encontros, nos centros religiosos, seja dentro da sua casa, seja na sua vizinhança com seus amigos, aquilo que você cresceu ouvindo e visualizando, sentindo e experimentando a realidade, muitas das vezes é o que fica registrado lá no seu subconsciente. Então, aquela crença, né, que, por exemplo, falando da questão financeira, que dinheiro é ruim, né, é uma crença talvez que você possa ter ouvido na sua infância e você passa a reproduzir comportamentos para que você continue provando para o seu subconsciente que dinheiro é ruim. Então, por muitas das vezes você quer prosperar, não consegue prosperar porque uma crença na sua mente subconsciente, lá registrada, diz para você que dinheiro é ruim. Então, toda vez que o dinheiro chega a você, você dá um jeito de acabar com ele, colocar ele para correr, para que você possa manter a sua crença de pé. Então, dado essa explicação sobre mente consciente, ou seja, aquilo que você percebe da realidade, mas cerca de 5%, 5 a 7% ali das decisões é consciente, o resto é tudo inconsciente. Então, às vezes, você faz uma determinada coisa que você depois fica, caramba, por que eu fiz isso? Se questionando. Porque o programa que estava instalado lá na sua mente subconsciente foi que deu as instruções do que você tinha que fazer e às vezes você nem viu. Foi no automático. E o que nós vamos falar nesse capítulo é justamente isso. Que a mente subconsciente, ela se apresenta como uma inteligência que atua continuamente. Então, dia após dia ali, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sua mente subconsciente tem uma inteligência que dirige a sua vida. Enoque, um exemplo, o seu próprio corpo humano. Você já parou para pensar que você não precisa parar para pensar conscientemente que o seu coração tem que bater? Ou que o seu rim tem que funcionar, tem que filtrar da maneira adequada? Que ele precisa fazer tal movimento ali para ele funcionar direito? Ou que o seu pulmão precisa estar, funcionando? Não. Como que isso acontece então, Enoque, se eu não estou nem consciente? Eu estou aqui falando com você agora, nesse vídeo, mas eu não estou conscientemente dirigindo as ações do meu coração, por exemplo, para ele bater. Então, o autor vai trazer neste capítulo o entendimento de que há uma inteligência fazendo toda a regência do que é necessário. Então, quando você, por exemplo, tira a carteira de motorista, no começo você está ali aprendendo, você tem que ficar literalmente se preocupando com todo o movimento que você está fazendo no carro. Você vai passar uma marcha, você presta atenção para passar a marcha, para olhar para o lado, para o outro, mas chega um determinado momento, por causa da repetição, ou seja, você repetiu tanto aquele movimento que virou um hábito, virou uma crença. Está lá no seu subconsciente esse programa que vai fazer com que você dirija o carro sem ter que ficar pensando em tudo que você tem que fazer dentro do carro. Por muitas das vezes, inclusive, você às vezes dirige o carro, chega e não sabe nem como chegou, por onde passou, o que você fez para chegar até ali, né? Às vezes a cabeça está tão fora daquele momento presente que você não sabe. Mas quem que dirigiu então o carro? Então a mente subconsciente tem esse poder de dirigir a nossa vida. O autor ele afirma que essa inteligência ela funciona dia e noite. Participa da construção e manutenção do seu corpo, trabalha silenciosamente. Por que silenciosamente? Você não está percebendo esse pensamento que está fazendo com que as coisas funcionem no seu corpo. Não, então é silencioso. Ela atua silenciosamente. Busca harmonia, saúde e paz. A tendência natural dessa inteligência é buscar isso, a harmonia, a saúde e a paz. Essa ideia é fundamental para compreender o capítulo. Você não precisa ensinar seu corpo a viver. Olha que sacada. Você não precisa ensinar seu corpo a viver. Você já parou para algum momento para ensinar o seu corpo a viver? Não, há uma inteligência ali dirigindo esse movimento, concorda?
Existe uma inteligência biológica acontecendo o tempo inteiro. A grande questão, segundo o autor, Murphy, é como nossa mente consciente interfere nesse processo. Vamos lá de novo? Mente consciente é o que eu percebo da realidade, representa pouca coisa, né, das minhas decisões e de como a minha vida é dirigida. E o subconsciente que está mais aqui para trás, onde estão os registros, as histórias ali, as crenças, mais de 90%. Certo? Como que a mente consciente, que é aquilo que você está consciente, que é o que você acredita que você está tomando decisão aqui, eu estou tomando decisões aqui na minha vida, eu estou dirigindo a minha vida, você está consciente dessa ideia. Então, você consciente dessa ideia, a pergunta é como que o seu consciente, que é isso que eu falei, né? Que é o que você está vendo, percebendo da realidade, interfere lá no subconsciente. Vamos entender? Como interferimos, então, no princípio da harmonia? Joseph Murphy afirma que pensamentos e atitudes desarmônicos podem criar conflitos internos. O que é isso? Ele cita principalmente o medo, a raiva, ciúme, preocupação, ansiedade, ressentimento. Nós estamos falando aqui de emoções que vão interferir no seu subconsciente. Você pode até estar com um direcionamento. Você passou muito tempo trabalhando uma determinada ideia, um objetivo que você quer cumprir. Mas emoções e sentimentos como estes são capazes de interferir lá naquela programação que você definiu no seu subconsciente. De tanto você pensar que você quer determinada coisa, você quer alcançar o alvo, você está focado, você está trabalhando para isso. Você está estudando o que é necessário para ter o conhecimento, para alcançar o seu objetivo, mas no meio do percurso você acaba se deixando levar por emoções como essas. Sentimentos também, como medo, raiva, ciúme, preocupação, ansiedade e ressentimento. Isso aqui acaba interferindo lá na sua programação, no seu objetivo que está já no seu subconsciente. Na visão apresentada pelo autor, esses estados mentais entram em conflito com o princípio de harmonia do subconsciente e podem contribuir para desequilíbrios. Naturalmente, nós estamos falando aqui de emoções que têm uma frequência baixa, tá? Já trouxe aqui, mas eu posso trazer novamente, eu acredito que seja até bom para a fixação desse conhecimento, que existe uma tabela de frequência. Vocês podem pesquisar aí, deixo para vocês aí esse exercício, depois vocês podem abrir até uma aba aí, se quiser, no Google e digita tabela de Hawkins. Hawkins, H-A-W-K-I-N-G-S, Hawkins. Quando você pesquisa sobre a tabela de Hawkins no Google, ele vai mostrar várias cores, vai mostrar várias emoções ali, estados mentais, e do lado a frequência que cada estado daquele vibra. Foi feito um experimento, né, onde uma pessoa era colocada em situações para provocar esse tipo de sentimento, foi medida a frequência disso. E vocês vão perceber que essas, como estão aqui citadas, medo, raiva, ciúme, preocupação, ansiedade, ressentimento, elas vibram numa frequência baixa. Eu estou falando de experimentos científicos que já provaram isso. Então não é nada místico, esotérico. Não, nós estamos falando aqui de ciência. Nesse caso, cada estado mental desse vai fazer você vibrar numa frequência. Naturalmente, se você estiver em medo, raiva, ciúme, preocupação, ansiedade, ressentimento, o que pode acontecer? Conflito. Com o quê? Com o princípio da harmonia. Lembra lá que a gente falou? O subconsciente, ele tem a tendência natural à vida, ao equilíbrio, à harmonia, à paz. Então, quando você tem sentimentos conscientes, tá? O seu subconsciente está ali trabalhando. Lembra? Você está focado ali no seu objetivo. Mas aí você conscientemente começa a sentir medo. Ai, meu Deus, mas eu estou com medo. Eu acho que não vai dar certo. Meu Deus, não vai dar certo. Você naturalmente entra em um estado mental que tem uma frequência mais baixa. Por você estar numa frequência mais baixa, você entra em conflito com o quê?
com aquilo que o seu subconsciente, a inteligência que está por trás do seu subconsciente, que inclusive nós já falamos que o subconsciente tem conexão direta com o todo, com a mente infinita, a mente do todo, do universo, do Criador. Então, essa inteligência infinita que entra e conecta em você pelo seu subconsciente, né? O espírito conecta com a alma, que conecta com a mente. Então, essa conexão tem a tendência a buscar a harmonia, a paz. Esse é o estado natural da vida. Quando a gente para pensar que a gente vê tanta coisa, né, destoantes, tanto caos, mas a gente acaba esquecendo que o mundo é o cosmo, não é o caos, né? Então, se o mundo é o cosmo, é porque ele tem a tendência natural a respeitar esse movimento de harmonia, de paz, de crescimento, de prosperidade, de tudo isso que nós estamos vendo aqui. Se a coisa não está caminhando muito para esse rumo, significa que ainda não estamos em congruência, ou seja, alinhados com essa frequência. Nós estamos nos deixando levar, às vezes, por estados mentais como esses aqui. Você desacredita, você tem medo, às vezes você tem raiva. Está errado sentir? Não, não está. Existe um processo até você entender o porquê que você está sentindo essa raiva. Por que do medo? Às vezes tem traumas também no seu subconsciente que te geram essas emoções, esses sentimentos. Mas o ponto aqui é identificar. Identificar que o universo, a natureza, ela tende ao crescimento, à evolução. Então, se determinada coisa está acontecendo com você e chegou até você, a você, é porque ali há uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Por muitas das vezes pode ser algo que você no começo julgue como algo ruim. Por que isso está acontecendo comigo? Que azar. Mas na realidade, se você entender que tudo na natureza tem esse movimento que tende à harmonia, à paz, ao crescimento, e você está destoando disso, é porque há ali uma oportunidade de você aprender algo, para que você cresça, que você se alinhe com esse estado de harmonia, de paz. Então, na visão aqui apresentada por Joseph Murphy, esses estados mentais que eu falei, eles vão entrar em conflito com a harmonia do subconsciente, produzindo os desequilíbrios. Aqui aparece uma mensagem poderosa. Não basta você querer mudar a realidade exterior, porque o exterior está fora, e o que está fora é como o que está dentro. O que você está reproduzindo fora está refletindo algo que está dentro de você. Por mais que pareça inicialmente desafiador, cara, mas o que está dentro de mim? Mas só o ato de você fazer a pergunta, você soltar isso, você já leva, né? Já dá o que é necessário para o universo trazer para você a resposta. Porque como a resposta vai chegar para você se você não faz a pergunta? Por muitas das vezes a gente se mantém calado, né? Passa pelas situações, se mantém calado, mas poucas vezes nós somos aqueles que fazem as perguntas. E o nosso sistema naturalmente foi moldado para isso, para as pessoas muito mais estarem respondendo aos fatores externos, ao que está acontecendo fora, aos outros, do que comandando, fazendo as perguntas. E as perguntas destrancam a porta para que a possibilidade chegue até você. Olha, para pensar. Nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades, certo? Infinitas possibilidades. Eu estou aqui, mas amanhã eu posso estar no outro lado do mundo. Mas vai depender das condições? Claro, mas o que me impede na real? O que me impede é fazer a pergunta. O que eu quero? Qual a realidade eu quero estar vivendo? Como a gente não faz a pergunta, a gente meio que vai levando assim, né? As coisas vão acontecendo, você até quer uma coisa aqui, quer outra ali, mas você vai vivendo no automático, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra. Quando você assume o comando de fazer as perguntas do que realmente você quer, para onde você quer ir, é gerada uma possibilidade, você acessa uma possibilidade. Eu posso fazer isso. Naquele momento, por ter feito aquela pergunta, você traz aquela possibilidade.
Mas até você fazer a pergunta, enquanto você não faz, aquilo não existe. Concorda? Não existe aquela possibilidade. Você traz ela para si. Então, a partir do momento que você traz essa possibilidade para si, você acessa aquela onda. Aquela onda que antes era só uma possibilidade, você começa a colocar energia nela, eu vou fazer isso, e começa a botar energia nela, ela deixa de ser somente uma possibilidade, algo que pode ou não pode acontecer, e ela passa a se tornar uma probabilidade. Vocês entendem? Possibilidade, talvez, uma ideia. Probabilidade, eu fixei naquela possibilidade, ela virou uma probabilidade, já é matemática. Então há uma probabilidade matemática daquilo acontecer. Claro, vai depender se eu vou estar com foco, se eu não vou deixar esses estados mentais aqui, como o medo, a ansiedade, a descrença, enfim, tomar conta ao ponto de interferir. Então, vai depender de várias variáveis, mas que estão na sua mão. É você quem tem o poder de guiar e mudar essa realidade, fazer ela se materializar, né? Se manifestar. Nós somos a soma dos nossos pensamentos. Uma das grandes ideias do capítulo é que nossos pensamentos habituais, ou seja, aqueles que nós temos o hábito de ficar pensando diariamente, sabe? Aquele pensamento recorrente, moldam a nossa experiência na vida. São os nossos pensamentos que moldam a experiência que nós estamos vivenciando. Então, como é que eu faço? O que eu preciso fazer? Observar o que eu estou experienciando. Qual a experiência que eu estou vivendo? Está de acordo? Pois que está muito estranho, não estou gostando do caminho que está indo aqui e tal. Então você vai avaliando ali pelo que está acontecendo para que você tome norte, né? Vá mudando a direção. Murphy usa analogia simples. A analogia é: se queremos afastar a escuridão, o que a gente precisa fazer? Empurrar a escuridão para longe? Não, a gente precisa acender a luz. Vou pegar esse isqueiro que eu acendi o incenso para a gente materializar isso aqui. Ó. Então, aqui está tudo escuro. Né? Vou dar um exemplo. E eu quero afastar a escuridão, eu não vou empurrar a escuridão. Eu simplesmente vou acender a luz. Eu vou trazer luz para aquele ambiente. Eu não vou alterar o que está fora, a escuridão. Não, eu vou trazer luz para aquela escuridão. A mesma coisa acontece internamente. Eu quero mudar o que está fora, eu vejo o que está fora, então eu trago a percepção para a mudança dentro de mim. Da mesma maneira, para combater um pensamento negativo, ele recomenda substituí-lo por um pensamento construtivo, em vez de ficar lutando diretamente com aquele pensamento. Percebem? O pensamento vem, aquele pensamento negativo ali, está recorrente na sua mente, te fazendo criar situações que às vezes, por muitas das vezes, na real, nem existe. São ideações da mente. Em vez de você brigar com aquele pensamento e ficar ali, você substitui ele e muda ele para um pensamento construtivo. É um exercício, tá? Não estou falando que é algo fácil. Mas quem está disposto, quem quer, acaba buscando fazer esses exercícios. Você vai integrando isso dentro de você. Você ouve aqui, daqui a pouco você ouve ali, aquilo vai fazendo sentido, daqui a pouco você vai começando a fazer, você vai fazendo aqui, vai fazendo ali. E como essa inteligência, a natureza e a vida tende sempre ao movimento da harmonia, do crescimento da vida, é muito mais fácil você alterar a sua realidade com menos tempo do que você gastou a vida inteira para construir coisas que você, dentro da mente e tal, situações que você não queria. O que acontece? Leva muito mais tempo para você estragar. Isso serve também para a questão biológica. Leva muito mais tempo para você estragar seu corpo, por exemplo, do que para regenerar. Você passou sua vida inteira se alimentando mal, enfim, não cuidando do seu corpo. Ele demorou muito tempo para chegar naquele ponto. Mas se você decidir pela vida,
pelo movimento natural, do cuidado, da saúde, enfim, ele vai regenerar muito mais rápido do que o tempo que ele levou para se destruir. Por quê? Porque a vida e a inteligência, ela leva para esse movimento da vida, como é o que nós vimos aqui. Basta começar. Vem um pensamentozinho intrusivo ali, às vezes você se perde nele, fica ali matutando, daqui a pouco, quando você tomar consciência, não, não quero estar nesse pensamento, nem faz sentido, está dentro da minha cabeça isso. Você substitui por um de construção. Pô, vou focar aqui no que eu quero da minha vida, vou focar no que eu estou fazendo, no meu projeto, enfim. Você substitui esse pensamento por um construtivo, ao invés de ficar lutando com aquele pensamento negativo. Isso é algo muito interessante para nós aqui. Por quê? Cancela. Ao invés de você, não posso pensar nisso, não, cancela isso. Vou direcionar minha atenção para aquilo que eu quero cultivar. Entende? O pensamento está ali vindo, não quero pensar isso, caramba. Minha atenção está nisso. Não, você não vai ficar brigando com aquele pensamento. Você vai direcionar para outro ponto. Pense em algo construtivo. Vamos aqui ao ponto. A lei da vida é crescer. Como eu falei anteriormente para você. A lei da vida é crescer. Murphy observa a natureza. Uma semente, qual que é a tendência natural da semente? Romper, não é isso? Ela rompe com aquela camada e ela tende a crescer. Para vocês terem ideia, o movimento que a semente faz para poder romper a casca é um movimento mais forte do que o que ela faz para subir e também para descer as raízes, para se tornar uma grande árvore, por exemplo. Quanta força a semente tem que colocar ali? Muita, certo? Mas é natural, é um movimento natural, por isso se fala movimento da natureza. É um movimento natural que faz com que a semente rompa. Tudo tende a prosperar. O que é prosperar? Prosperar é o mesmo que crescer. Então você pode prosperar em várias áreas da sua vida, não só financeira. Prosperar é tudo aquilo que te faz crescer. Isso é um movimento de prosperidade. Então, a semente cresce. Uma criança, ela cresce, ela tem a natureza a crescer. Uma árvore também cresce. Novas células no nosso organismo são formadas. A vida busca expansão e manifestação. Esse é o movimento natural da vida. A partir disso, ele apresenta a ideia de que a tendência fundamental da vida é crescimento. E ele leva esse princípio também para o campo psicológico. Onde há vida, existe movimento. Por quê? Porque o movimento está sempre buscando o crescimento, a evolução. Por isso, permanecer mentalmente preso ao medo, por exemplo, ao passado, ou à sensação de incapacidade, seria, para Murphy, contrariar esse movimento natural. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um diálogo com a minha tia, agora há pouco, e aí a gente conversando sobre justo esse ponto de você estar preso em uma situação do passado. Aí ela trouxe um exemplo de uma pessoa que faz parte de um grupo a qual ela faz parte, que sempre trazia a mesma queixa, né? Um grupo onde todo mundo conversa e assim eles se ajudam a crescer. E que uma pessoa já há muitos anos traz a mesma narrativa. Porque o meu parente, porque o pai, porque a mãe, presa naquela situação, já há 50 e tantos anos, na mesma situação, até que ela trouxe o questionamento para essa pessoa, minha tia trouxe o questionamento falando, mas tá, beleza, eu entendo tudo isso que você passou e tal, mas até quando você vai permanecer nesse mesmo lugar? Sabe? Ruminando as mesmas coisas, presa ao passado. Isso faz com que você acabe contrariando o movimento natural. A natureza está querendo levar você para o crescimento, para a evolução, e você está aqui, ó. Sabe aquele pensamento viciante? A gente às vezes fica viciado naquele pensamento, viciado. Você está aqui, daqui a pouco você quer pensar mais um pouquinho. Não, deixa eu pensar mais um pouquinho. Não, eu acho que aquela situação lá vai dar errado, ou aquela pessoa é assim, assada, e você fica alimentando aquele pensamento, quando vê que não, você está preso naquela situação.
o movimento natural, a inteligência infinita que habita você aí, a sua mente subconsciente, conectada com essa grande inteligência infinita, buscando pela sua natureza, que é a natureza é crescer, é evoluir, tá querendo seguir, você tá aqui, ó, segurando aqui, ó, amarrando, não vamos crescer não, que eu quero ficar focado aqui nesse passado, nessa dor que eu senti, nessa pessoa que me sacaneou, ou nessa história que eu tive, dessa minha infância. Enfim, você acaba colocando algemas nos seus pés, preso nessas mordaças aí que te seguram e fazem com que você não consiga fluir com esse movimento natural do crescimento. E aí a gente entra num ponto que ele trouxe no livro, que é normal ser sadio. Aqui entramos em uma parte bastante forte, intensa, e também de uma das que merecem atenção. Por quê? Murphy afirma que o estado natural é a saúde e que a doença representa uma ruptura da harmonia. É interessante porque é o seguinte: pensamentos como medo, ódio, ciúme e preocupação trazem também consequências físicas. E eu não vou nem detalhar muito esse ponto, porque já é também provado através da psicossomática que muitas das doenças, e aí eu vou trazer isso, é uma opinião pessoal minha, baseada nos estudos e no que a gente vem alcançando e de conhecimento, buscando conhecimento, encontrando conhecimento, que todas as doenças começam no outro campo antes de chegar aqui, ó, no corpo, aqui, ó, na máquina física. Essa doença vem de estados emocionais, mentais, espirituais, e assim vai indo. Você não vai tomando consciência, porque por muitas das vezes a situação acontece com a gente não consegue ver o que precisa mudar, aí fica repetindo, até que uma hora aquilo somatiza no corpo e vira uma doença. Tanto que se vê muito depoimento, inclusive no próprio livro, de várias pessoas que se curaram de doenças, inclusive assim consideradas incuráveis, com o poder e o trabalho da mente. Foram reconhecendo padrões e situações que estavam fazendo elas ficarem vivenciando emoções e sentimentos que estavam somatizando no corpo físico e geram uma doença. Por muitas das vezes, inclusive, a doença é uma oportunidade de olhar para algo que às vezes está ali, ó, guardado, que nem você lembra. Às vezes uma situação que você viveu na infância, que gerou um trauma, que está te causando uma situação que acaba vindo parar no físico, por exemplo, para que você acorde. Não é porque o universo é mau, as coisas, não, é causa e efeito. Você plantou, aquela situação está ali, você está repetindo ela, ela vai acabar virando uma doença. Mas é para te prejudicar? Não. É para que você olhe para aquela situação e busque compreendê-la, tomar consciência. Pô, eu estou vivendo isso aqui porque lá atrás eu passei por essa situação, nossa, nem sabia. Enoque, como é que faz para poder descobrir isso? Existem várias ferramentas hoje disponíveis. Ferramentas integrais que olham para você não só como um corpo físico reagente a remediações, remédios, por exemplo, porque hoje em dia, infelizmente, está muito ainda dessa forma, né? Foi por muito tempo e continua. Você vai aos hospitais e o direcionamento é somente remédio, não há algo que te fale. Olha, você já parou para olhar suas emoções? Né? Ou situações que possam estar ocorrendo que estão te gerando essa consequência, ou seja, a causa e o efeito. Olha o efeito e aí quer remediar, dá remédio para resolver o efeito, mas não resolve porque a causa que está causando aquilo está lá escondida e ninguém está vendo. Quando você olha para a sua saúde de uma maneira integral, holística, você enxergar que existem outras coisas que você pode investigar. Você pode fazer um processo, passar por um processo terapêutico, onde existe uma pessoa que vai guiar você para encontrar dentro da sua mente coisas que estão aí, ó, que estão fazendo você ter ações e reações aí que você nem tem controle. Você está lá e você tem a reação e depois você se arrepende, pô, fiz besteira. Cara, não é só fazer besteira e se arrepender. Por quê? Porque tem um programa dentro da sua mente que às vezes está fazendo com que você tenha aquela reação, aquele impulso incontrolável,
Porque, como a gente sabe, mais de 90% da sua vida é dirigida pelo subconsciente, ou seja, você nem sabe o que tem ali dentro. E você acaba buscando ferramentas para quê? Para poder ajudar você a olhar para esses pontos. Prosperar na vida, no sentido crescer, também tem relação com olhar para as nossas próprias feridas, dores, traumas, sombras, aquilo que está ali que você quer esconder, aquela parte sua que você, não, essa aqui eu não quero olhar não, porque eu não dou conta. Uma hora ou outra vai ter que olhar. E o lance é o seguinte, você quer olhar agora ou você quer olhar daqui 10, 20 anos, ou você quer olhar, quem sabe, se você tendo uma outra oportunidade de ter que encarnar novamente dentro de um projeto escola como é esse que a gente vive aqui na Terra. O tempo é agora, é chegada a hora. A chegada a hora de quê? É o fim do mundo? Não, é o fim do mundo da forma com que a gente o conhece. A verdade vem à tona através do conhecimento. Buscai-vos a verdade vos libertará. Então a gente vai buscando conhecimento, o conhecimento vai libertando a nossa mente, a gente vai percebendo a realidade como ela é, e a gente vai entendendo que é necessário a gente evoluir, crescer. Isso diz respeito a todas as áreas da nossa vida. A gente vai evoluindo aqui, vai melhorando aqui, e naturalmente as coisas vão mudando, as pessoas vão mudando, porque você vai acessando outras frequências, naturalmente você muda o seu ambiente, muda tudo, e as coisas vão evoluindo. Esse ponto de ser sadio é ser, né? Ser sadio é normal, é porque a natureza, a inteligência infinita, ela tende a isso, a saúde, ao movimento. É a gente que vai, entendeu? Quebrando ali esse processo ao longo da nossa vida, com os nossos hábitos, com a forma de pensar, com os nossos traumas, enfim. Mas tomar consciência disso é justamente perceber que há uma saída. Tem uma saída. Você não precisa, você não nasceu desse jeito, vai morrer desse jeito. Tem problema que, eu nasci assim, eu sou assim, é meu jeito. Você tem a possibilidade de mudar a partir do momento que você toma consciência. Eu tomei consciência disso, isso não está legal. É o primeiro ponto. Tomou consciência? Percebeu que tem algo ali diferente? Beleza. Tomou consciência, agora você precisa tomar uma decisão. Decisão de quê? De mudar o padrão. Eu vou mudar esse padrão. Aí, quando você toma a decisão, você pensa, mas eu vou mudar como? O como não é problema seu, o como é problema do universo. Você só precisa saber o que você quer. Então, se você tomou a decisão de que você quer melhorar naquele ponto específico ali da sua vida, as ferramentas vão aparecer. Você já percebeu que às vezes você está focado numa coisa, aparece um vídeo no YouTube falando daquela coisa? Ou um conhecimento que você precisava, chega um vídeo, um Reels, alguma coisa na sua mão que você fala, caramba, você fica assim, meu Deus, como isso acontece? Da mesma forma que existe o algoritmo que trabalha sinteticamente, artificialmente para o sistema, nas redes sociais, por exemplo, tem um algoritmo, né, que te mostra o que você mais vê, o que você fala, propaganda, e etc. e tal. Existe também o algoritmo do universo, que é o algoritmo do universo que, quando você coloca a sua atenção naquilo que você realmente quer, que você toma uma decisão, você tomou a decisão. Você tomou a decisão que você quer mudar aquele ponto. O algoritmo também do universo, que, para vocês terem noção, a tecnologia, a informática, o algoritmo, a computação, tudo isso foi baseado em quê? Foi baseado no sistema da vida. A mente, o cérebro, o software, o hardware, mindset, os programas que instalam na mente. Você pode perceber que há uma analogia. Mas o original é o quê? O original é a natureza. Esse é o original, de onde tudo foi criado. A tecnologia, tudo depois veio através do acesso do humano que conectou na informação e criou aqui, né, manifestou o material. Mas o natural é o do universo. E o algoritmo do universo, quando você direciona e você toma a decisão, vai aparecer. A sua decisão vai fazer você também se mover. Porque você decidiu. Se você decidiu, meu amigo, sabe aquele ponto quando você toma uma decisão que ninguém te para mais? Que você fala, não, quando eu tomo uma decisão, a mesma coisa você tem que fazer para o que você precisa, que você acredita que você quer melhorar na sua vida, as ressignificações, mudar os programas, você toma a decisão. E muitas das vezes até se fala, né, ou vai pelo amor ou pela dor, mas o que de fato significa isso? Significa que ou você vai por consciência, pelo amor, eu tomo a decisão, vou mudar, eu não vou viver mais essa situação, esse padrão que eu estou vivendo aqui não está legal, essa minha atitude não está legal, ou os meus resultados não estão legais, eu quero mudar, eu quero viver assim, papapá. Tomei a decisão, vou fazer acontecer. Ou você vai sendo arrastado
por esses padrões que vão levando você de um lado para o outro, de um lado para o outro. E assim vive, inclusive, a maioria das pessoas ainda, infelizmente, arrastada pelos padrões. A sociedade fica nesse movimento aqui, ó, em círculos. Por quê? Porque fica repetindo o padrão. Enquanto você não muda e toma consciência, opa, tem alguma coisa errada, eu estou rodando esse ciclo aqui já tem um tempão, vivendo a mesma coisa, acordo, faço isso, nessa rotina aqui. Aí você sai e você começa a perceber, não, mas eu não quero isso aqui, eu quero isso aqui. Aí você começa a mudar, buscar o conhecimento, vai buscar a ferramenta, vai falar com uma pessoa que você conhece, vai buscar, enfim, ferramentas terapêuticas, vai buscar ferramentas integrativas. Existem muitas formas hoje de você trabalhar essas crenças. Hipnose, constelação, radiestesia, reiki, terapia, psicólogo, enfim, tem tantos meios, mas você precisa tomar uma decisão. Enquanto você não tomar a decisão, você sempre vai achar que tá bom do jeito que tá. Não tá bom, eu tô aqui na zona de conforto. Algumas coisas prosperam, outras não. A vida, às vezes, financeira tá boa, o relacionamento tá uma bosta, ou a relação com a família tá ruim, não sei o que, tá, sabe? Tá sempre assim, quebrado. Aí você acha que tá bom, mas tem alguma coisa ali que, entendeu? Você pode buscar esse movimento de harmonia em tudo na sua vida, mas para isso é preciso tomar uma decisão. Você pode dar uma nova planta baixa à sua mente. Planta baixa no sentido arquitetônico mesmo. Quando você vai fazer uma nova planta, sabe? A planta, para construir uma casa, você não precisa de um arquiteto que desenhe uma planta para você poder chegar naquele resultado. E aí o mestre de obra, o engenheiro, todo mundo vai seguir a planta que foi feita para poder chegar no objetivo. É a mesma coisa. O capítulo retoma uma metáfora que já apareceu, inclusive, anteriormente. A planta baixa. Murphy afirma que podemos reconstruir. Murphy afirma que podemos reconstruir nossas experiências mentais, dando ao subconsciente uma nova planta. Ou seja, aquele antigo padrão mental que você tinha, lembra aquele jeitinho lá que você pensava? Muitas das vezes a gente até pensa, não, mas eu pensava daquele jeito. Nossa, como é que eu pensava daquele jeito? Eu mudei tanto. Então, aquele antigo padrão mental vai para um novo padrão mental. A repetição gera um novo hábito. Então, você substitui aquele antigo padrão por um novo padrão. Você repete aquele padrão, ou seja, até aquele exercício da mente, de ficar substituindo o pensamento por um construtivo. A repetição disso vai fazer com que aquilo se torne um hábito. Da mesma forma que você ficou muito tempo dirigindo um carro e hoje você dirige de maneira totalmente automática, você nem fica pensando no que você está fazendo, a mesma coisa acontece com os hábitos e as crenças. Dirigir é um hábito. Da mesma forma, manter a sua mente direcionada para pensamentos construtivos também é um hábito. Pensar mais no que vai te trazer de positivo do que de negativo também é um hábito. Essa é uma das ideias, inclusive, mais práticas deste capítulo. Não é apenas pensar positivo. Vai uma provocação, tá? O livro pode parecer, inclusive, superficial. Um manual de pensamento positivo, né? Nós falamos bastante aqui, pensar positivo, mas o conceito aqui de Murphy é um pouco mais profundo do que só pensar positivo. Ele fala que o pensamento gera a crença. Você pensa tanto naquilo que aquilo vira uma crença. Se perpetua, fica ali na sua mente subconsciente. A repetição daquilo vai gerar uma impressão. Ou seja, pega uma impressora, tá? Conecta ela no seu computador e imprime várias vezes uma mesma imagem. A mesma coisa você faz com o subconsciente. De tanto pensar naquilo, fortalecer aquilo, repetição. Aquilo gera uma impressão no seu subconsciente. Pou! Quando foi impresso no subconsciente, ou seja, ele aceitou como verdade de tanto você insistir, aquilo vira um comportamento, uma experiência. Vira um comportamento, vira um hábito. Você acaba tendo aquele hábito sempre. Se você tem o hábito de sempre gritar, aquilo é normal para você, aquilo se torna o seu comportamento. Então você vai ser uma pessoa que está gritando. Ah, mas por que eu grito? Aí você vai buscar lá na origem, existe uma situação que está lá registrada que faz com que você tenha esse tipo de comportamento. Esse é o ponto onde a gente quer chegar aqui. Portanto, não é simplesmente dizer tudo está ótimo, né?
O pensamento positivo, que algumas pessoas chamam de tóxico, né? Pensamento positivo tóxico. Eu já não vejo como pensamento positivo tóxico, porque se é pensamento positivo, é pensamento positivo. Ele é positivo, ele é favorável de alguma forma. O que eu acredito é o comportamento que às vezes se torna destoante, que o que poderia ser chamado de tóxico. É aquilo que você tá fingindo que não tá vendo, entendeu? Não, tá tudo ótimo, tá beleza, maravilha. Não, você tá negando a realidade, tá negando o problema tá na sua cara, você sabe que precisa ser resolvido, mas não, tá tudo ótimo. Aí seria negar a realidade, mas não é o caso aqui. O caso é que quando internamente você acredita no contrário. O objetivo é reeducar gradualmente aquilo que a mente aceita como verdade. Pegou a visão? Você está falando que está tudo maravilhoso, que está tudo ótimo, mas internamente você sabe que não está, que deu merda, enfim. Então você está enganando a si mesmo. Então o objetivo aqui é você reeducar, gradualmente, aos poucos, tá, gente? Você não precisa mudar da noite pro dia. Isso aqui, esse conhecimento que a gente partilha aqui é justamente para você pegar o insight, integrando essa informação dentro de você e praticando. Praticando no dia a dia. Até que você reeduque aquilo que sua mente aceita como verdade. Envelhecer não precisa significar parar de viver. Uma parte muito interessante desse capítulo é sobre a velhice. Murphy questiona a associação entre idade e decadência. Ele apresenta a ideia de que envelhecemos mentalmente quando perdemos o interesse pela vida. Para ele, continuar aprendendo, criando, sonhando, descobrindo, mantém a mente viva. Por quê? Porque a inteligência infinita tende ao movimento natural da prosperidade e do crescimento. Há uma mensagem muito bonita aqui nesse capítulo. Experiência não é perda de valor. Experiência não é perda de valor. Pode significar sabedoria, maturidade, discernimento, capacidade de orientar outras pessoas. Enquanto a sua mente se manter nesse movimento, você manterá sua mente viva. A mudança de percepção sobre a idade. Murphy sugere substituir a ideia de estou ficando velho por uma visão de estou entrando em uma nova fase da vida. Ele considera a velhice uma transformação, não uma tragédia. Essa reflexão pode render bastante, inclusive aqui para nós, no nosso ponto de partilha, porque ela extrapola a idade cronológica. Onde estou envelhecendo por dentro? Talvez seja uma pergunta ainda mais interessante. Então, o grande ensinamento deste capítulo, se tivéssemos que condensar o capítulo inteiro em uma única ideia, seria: a vida dentro de nós está constantemente buscando expressão, crescimento e harmonia. Nosso papel consciente é alimentar essa tendência. Então, se a inteligência infinita está me levando para isso, eu tenho que ajudá-la, não atrapalhá-la. Então, eu faço isso de maneira consciente, alimentar essa tendência ao crescimento e à harmonia, em vez de reforçar padrões mentais que a contradigam. A natureza infinita está levando você para isso e você está contradizendo ela. Não, porque eu tenho que sentir raiva, eu tenho que sentir medo, eu tenho que... Enfim, esse é o movimento que ele quer trazer aqui. Claro que respeitando o tempo e o processo de cada um, como eu sempre falo aqui. Não que você não possa sentir, pelo contrário. Você deve sentir. Você deve nomear aquilo que você está sentindo, para que não mais aquilo tome conta de você, mas sim você tome consciência de que aquilo existe, que aquilo faz parte, pertence a você, mas que você pode dar um novo significado através da ressignificação de padrões mentais. Ou de uma maneira mais simples, a vida quer crescer, a mente direciona, o hábito consolida, o que cultivamos tende a florescer. Olha que visão. A vida, ela quer crescer. É o movimento natural, como eu disse, do universo, da natureza, do Criador. A sua mente, ela direciona. O hábito é que consolida. Não adianta só a mente estar direcionando, mas se o seu hábito está correspondendo a outra direção. É o que nós chamamos de incongruência, né? Tem que ser congruente.
o que cultivamos tende a florescer. É a lei do plantio, a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Você percebe que tudo no final quer dizer a mesma coisa? E o conhecimento nos dá essa percepção para buscarmos essa evolução, esse crescimento. E aí eu vou deixar aqui 4 perguntinhas para você que está assistindo gravado, para que você possa refletir, tá? E eu volto aqui para que a gente possa partilhar para quem está assistindo ao vivo. Primeira pergunta: onde na minha vida eu estou crescendo naturalmente? Número 2: onde estou resistindo ao crescimento? Qual área da sua vida que você ainda está resistindo, que você está batendo cabeça? Número 3: qual pensamento repetitivo está roubando a minha energia? Para pensar aí durante o dia. Tem um pensamento recorrente aí que possa estar roubando a sua energia. Número 4: que planta baixa, antiga, ainda estou tentando construir? Às vezes você está com a planta lá do passado, mas a casa já é outra. Só que você está tentando construir com base na planta antiga, certo? E tem mais 2 perguntinhas extras aqui. O que eu precisaria começar a acreditar para viver uma nova fase? E número 6. Essa que é poderosa, tá? Se a vida dentro de mim está sempre buscando o crescimento, o que ela está tentando me ensinar neste momento? Com a situação que você está vivendo agora, lembrando que a vida sempre está buscando o seu crescimento, o que esse momento que você está vivendo agora está querendo te ensinar? Esse foi o nosso encontro de hoje. Se você quer participar ao vivo, vai estar o link na descrição, se não tiver nesse vídeo. Dentro da nossa playlist tem alguns outros vídeos anteriores que tem o link de acesso ao nosso grupo do Mindset Águia, onde você pode estar participando aqui ao vivo do nosso momento de partilha ao final aqui do nosso encontro, tá? Se você gostou, se fez sentido para você, curta, comente. Se quiser, inclusive, responder esse exercício nos comentários, fica à vontade. E compartilhe com alguém que você veja que faça sentido e possa, de alguma forma, contribuir. É isso aí. Uma satisfação enorme estar com você nesse dia de hoje. E nos vemos no próximo vídeo.